Cristiane, conta pra gente quando você começou a escrever ficção. Meu primeiro contato com a ficção se deu na infância, por volta dos 7, 8 anos, momento em que eu tive contato com a escola formal, e comecei a perceber, como uma criança negra, as ausências de corpos como os meus, de meninas como eu, nas televisões, nas revistas, nos jornais. E comecei a perceber que, naquele momento, já com aquela visão, né, infantil mesmo, que eu precisava criar uma outra realidade para poder começar a existir dentro dessa realidade. E minha mãe não deixava a gente assistir televisão, né? Tinha uma resistência muito grande, que é uma das coisas mais fantásticas que eu acho que pôde acontecer na minha vida, em termos de elaboração de plano de ideias. E aí, os primeiros contatos que eu comecei a ter com a TV era assim, assistir a televisão e ficar muito chocada, muito assustada e chorar, porque as pessoas negras que apareciam na tela estavam sempre sendo presas, denunciadas, não apareciam associadas a coisas boas. E isso me assustava bastante, era muito diferente da realidade em que eu me sentia contemplada, inserida, né, do contexto da minha família, do meu bairro. Eu sou do Rio de Janeiro, de um bairro de subúrbio. Então, a partir dali, começa, ao mesmo tempo que o meu encantamento com esse universo da ficção e essa perspectiva de uma urgência de invenção de histórias para que pudesse pautar a minha própria existência nesse mundo. E no seu processo de escrita, o que vem primeiro? O tema ou a história? O tema ou a história? Não sei te dizer. Acho que as histórias, elas... Tenho a sensação, como escritora, de que tem algumas histórias que estão aí no campo da... Vamos dizer assim, de um certo inconsciente coletivo, uma aura, né, de histórias 1000 que existem para ser contadas e que, por razões místicas, enfim, essas histórias caem, né, elas são captadas por esses que eu considero os artistas meio que antenas da raça, né? De alguma forma, sua sensibilidade está conectada para captar um pouco dessas vibrações aí. Tem algumas histórias que eu gostaria muito de ter contado, mas nunca contei, por exemplo, né? Tem algumas histórias que eu ouvi ou presenciei que me motivaram a querer escrever alguma ficção baseada naquilo. Mas tem muitas situações em que isso não foi possível. E outras histórias insistiram para que fossem criadas, e muitas vezes eu não tive uma outra alternativa senão criá-las. Então, acho que as histórias e os temas também têm as suas urgências e nos convidam, né, para esse exercício. A autora Conceição Evaristo, conversando com o dramaturgo Aldre Anunciação, uma vez falou que as ficções existem para preencher lacunas deixadas pela realidade. E para você, para que servem as ficções? O teatro existe para que a gente não morra de angústia, né? Então, a ficção, ela é necessária porque o que seria de nós se tivéssemos que viver a todo momento presos nessa realidade que é tão asfixiante, tão violenta, tão cruel, tão assustadora. Então, a ficção, isso é que me assusta. Como é que pode um país como o Brasil não conseguir inventar, quando a gente fala da negritude, uma ficção onde o negro possa ser mais humano do que ele é na realidade, né? Qual seria a dificuldade de construir esses cenários
E claro que isso denuncia um Estado racista, machista, homofóbico, né? A insistência de histórias que produzem, quando não, uma ficção que pode ser até mesmo pior que a própria realidade, né? Então, isso é uma aposta sociológica, sistemática. Costumo dizer que o racismo não dorme, né? O machismo também não dorme, no sentido de querer fazer com que a sua ideologia esteja impregnada a todo momento nas criações que a gente recebe. Então, a ficção vem, sim, para preencher lacunas. Ela é um gesto de esperança, um grito de liberdade, ela é uma anunciação. Eu acredito na ficção. Eu gosto muito de dizer, quando os literários, né, me questionam, ou mesmo os teatrólogos, sobre o fato de que nós, negros, escrevemos sobre as nossas vidas, né? E eu gosto muito de separar essa questão e dizer, olha, eu sou ficcionista, né? Então, eu escrevo, na maioria das vezes, experiências que eu nunca vivi. E acredito que tantas outras, né, se eu pensar no contingente de mais de 100 milhões de negros e negras que estão por esse país, existem muitas outras histórias que a gente ainda pode inventar, que a gente ainda deseja contar, que estão muito além desse contexto do escravismo. Porque no Brasil é uma perspectiva de que negros e negras só existem no contexto da escravidão, como se nossas existências e nossas memórias não fossem além disso, né? Não tivessem um passado que se descola desse universo do escravismo e também não tivesse amor, vitória, celebração, gozo, beleza, tudo isso que eu acredito que é tão importante que a gente traga quando a gente fala da nossa ficção. Um jornalista francês que me entrevistou essa semana perguntou por que eu insisti em escrever agarrada naquilo que eu sou. E aí eu devolvi a pergunta e fiz a seguinte questão. Você conhece alguém que não faça isso, né? Você já viu algum japonês que não fale sobre o contexto da sua cultura? Ou algum europeu que não fale sobre o contexto da sua cultura? Então, por que falar sobre o cabelo, que é algo tão natural, já que o cabelo é meu, é ele que me cerca, que me compõe, parece para algumas pessoas uma bandeira ou um grito de militância, né? Quando, na verdade, eu estou naturalmente falando da minha existência, da minha subjetividade, e isso afronta, posto que nós não somos bem-vindos, né, com as nossas diferenças, infelizmente, dentro do projeto de país que se quer, onde parece desafiador dizer sou negro e, ao mesmo tempo, dizer sou brasileiro, como se a gente tivesse que escolher ou é negro ou é brasileiro. Porque se é negro, vai para a Namíbia, pega um barco e vai dar conta da tua ancestralidade, que aqui não tem lugar para você. Então, eu desafio os compositores, os escritores, os dramaturgos, que gostam de dizer, eu tinha uma babá negra que cuidou de mim a vida inteira. Por que vocês nunca escreveram os filmes sobre as histórias dessas babás? Por que elas não aparecem nas histórias, já que, segundo vocês, elas foram tão importantes? Vamos ficcionalizar, galera. Por que um homem branco não pode ter uma mulher negra como o grande amor da sua vida? Nem na ficção é possível que isso aconteça? Por que um homem negro não pode olhar para uma mulher negra e achar que ela é a coisa mais linda do mundo? E isso nem na ficção. Estou falando da ficção, viu? A ficcionista Elisa Lucinda, em um depoimento para o Melanina Acentuada, disse que o pacto entre o espectador e o autor da obra se consolida quando ambos não duvidam mais da ficção estabelecida na cena. E para você, no que consiste o pacto com o espectador? É uma das coisas mais bonitas, mais saborosas, mais que já me dá vontade de parar a entrevista e começar o espetáculo antes. Porque eu vivo disso, né? Eu tenho esperança de que possa viver bastante para continuar fazendo isso. Esse momento de encontro entre o personagem e o espectador, essa realidade que se coloca ali, eu digo assim, é um jogo, né? E quem não sabe jogar não desce para o play, né, gente? Então, assim,
A partir do momento que se estabelece essa ligação, esse jogo, é muito gostoso quando você consegue não romper esse pacto, né? Quando o espectador se sente contemplado por aquela invenção que está sendo posta ali, e quando o artista, por meio dos seus personagens e das suas mentiras, e das suas meias-verdades, enfim, sente que o espectador está disposto a jogar também, né? Está disposto a entrar nessa proposta que é feita durante os 60 minutos, 2 horas, enfim, durante esse tempo que dura o espetáculo. É uma história de amor, de paixão, de tesão, que, se é possível ser realizada durante esse momento do espetáculo, o espectador volta para casa com alguma coisa, né? Concretamente, ele volta e sente que ter ido ao teatro foi muito bom, que foi suficiente para um sopro de vida, que muitas vezes o dia a dia não oferece para a gente. E a gente vai ao teatro em busca dessa amálgama, né? dessa conexão. E tem regras, né? Que eu trabalho muito para ousar, né? Sonhar que dou conta de fazer isso, né? Todos os momentos me levam a buscar esse momento de encontro. Quando se dá, é maravilhoso, é imponderável, é encantador, é inesquecível, é pleno, né? É bem melhor que... Talvez seja isso que é estar vivo, né? Ter encontros verdadeiros. E a vida é possível quando a gente tem esses encontros. E o teatro é um dos primeiros lugares onde eu comecei a perceber que era possível viver plenamente. Então, convido todo mundo para estar no teatro, experimentar essa fruição deliciosa, saborosa, que não depende das lógicas de consumo, né? Não é como comprar uma roupa na loja e... Não, você vai e, se o encontro realmente se deu, você não volta vazio, né? As religiões tentam oferecer isso, mas nem sempre conseguem. O teatro é foda. Cristiane, você escreve na escrivaninha do escritório, em cima da cama, na cozinha ou no shopping center acessando o Wi-Fi? Eu escrevo em qualquer lugar. Acho que eu escrevo desde a hora que eu saí da placenta da minha mãe. Acho que eu já estava com um lápis na mão, furando a placenta, falando: quero sair, por favor. Me coloca lá fora que eu quero escrever. Assim. Escrever, para mim, é uma obsessão, assim como ler, interpretar, tal. É uma loucura que eu espero que a análise não resolva, até porque a psicologia não dá conta das nossas cabeças pretas, não tem protocolos para isso. Então, eu escrevo... Oxalá eu consiga não deixar de escrever, né? Porque isso realmente é uma coisa que me preenche bastante, me dá muito prazer, também me faz sofrer muito, mas a vida é isso, não é um play center, né? A gente vem para sofrer também. Eu gosto de sofrer pelo sentir, né? Sofrer pelo saber e não sofrer pelo sofrer essencialmente, né? Tem essas questões filosóficas aí que me assustam e me levantam, me adormecem. Então, escrever é um sopro de vida. Enquanto estiver viva, escreverei. Eu tenho um poema que diz: escrevi, escrevo, escreverei, com letras garrafais vermelho vivo, para você lembrar que jorrou muito sangue. Então, a escrita é a minha forma de inscrição no mundo. Costumo dizer que, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu comecei a me inventar, me refazer, me constituir. A mulher que eu sou hoje, que aprendeu até mesmo a passar um batom, foi a escrita, foi a militância, a escrita é meu espelho, é meu objeto refratário de inscrição no universo. Você utiliza lápis, caneta na sua escrita ou computador? Você escreve a sua obra ou você tecla a sua obra? Eu comecei a escrever quando ainda não existia computador, né? Então, era aquela pessoa que ia para qualquer lugar e tinha, às vezes, a urgência de achar um guardanapo, um pedaço de papel, ficar com medo de esquecer, porque tem coisas... É difícil, mas tem coisas que a gente ganha, tem outras que a gente luta muito para conseguir. Mas quando tem essas escritas que a gente ganha, assim, que elas surgem, aí você fica aquele: ai, meu Deus, eu preciso anotar isso, porque senão eu vou esquecer e tal. Então, tinha essa coisa de escrever no guardanapo de papel, às vezes uma cena na mesa de bar, né?
da respiração de quem espera. Às vezes você só anota aquilo, mas depois é um personagem de um conto que já está aparecendo ali. Depois eu fui fazer curso de datilografia e aquelas coisas de tantos toques por minuto, tal. Confesso que não curtia muito escrever na máquina de escrever, não. Aí continuei ainda com papel. Quando eu comecei a escrever no computador, eu tive um momento assim, de muito sofrimento e esterilidade, porque eu não conseguia fazer essa transcrição de quem escrevia no papel para começar a escrever no computador. Eu não vou conseguir criar com computador, resisti bastante. Hoje em dia eu escrevo muito no computador, mas ainda escrevo muito com lápis e papel. E com lápis menos, mais com caneta. Caneta, papel. E depois também no momento de alfabetização dos meus filhos, aí essa escrita com lápis e papel e caneta, ela voltou mais. Assim, comecei a escrever com eles, né? Escrever na cartolina, escrever no chão, trabalhar um pouco mais com desenho, porque eles passaram por essa fase muito forte do desenho, assim. E todos os recursos, né, tenho sempre milhões de caderninhos e eu digo assim, serei lembrada como uma pessoa que tem livros em todos os cômodos da casa. Na minha casa tem livros em todos os cômodos. Eu digo, meus filhos vão lembrar, minha mãe era uma mulher louca que lia na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala, que todos os lugares tinha que ter algum. Eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo, né? Gosto de fazer isso. Então, está fazendo alguma coisa, peraí, vou abrir esse livro aqui, tem verdadeiro objeto de contemplação. Nas suas ficções, você se esconde ou se revela? O que será? Será que eu me escondo? Será que eu me revelo? Cara, acho que eu me revelo pra caramba, assim. Acho que eu me revelo de uma forma que eu não me revelo na vida. Com certeza. Acho que me revelo através dos meus personagens e me sinto muito mais à vontade do que na vida real. Assim, eu sou um pouco mais tímida e reservada, milhões de vezes mais do que quando eu estou escrevendo. Acho que é a maneira, só em cena, que eu me sinto tão à vontade quanto escrevendo, né? Eu sou uma pessoa comum, não tenho, acho que tenho tantas coisas interessantes assim, não. Mas a pessoa que escreve é bem legal, é bem mais ousada, bem mais encantadora e apaixonante, tenho certeza. Me revelo muito, 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 me revelo e me divirto assim com os meus eus nascentes, né? Por esse caminho da escrita, assim. Aí também me apaziguei com o que eu sou, porque também não preciso ser aquilo ali, não. Deixa de boa, ali quietinha, para poder manter esse lugar de observação, né? Que é um lugar que eu gosto sempre de estar no anonimato para escrever, por conta do fato de poder estar observando as outras pessoas, né? Me revelo pra caramba. E aí fui me descobrindo também muito a partir dessa coisa de escrever. Com certeza. A escrita é reveladora e é por isso que a gente fala que, aos poucos, veio descobrindo tantos autores racistas, né? Porque eles não tiveram como esconder o racismo no momento em que escreviam. Então, tem um monte de gente que a gente nunca imaginou que era racista, até o momento em que a gente foi lá e leu alguma coisa que essa pessoa escreveu. Porque a escrita, ela é anunciadora. Eu, quando comecei a escrever, eu comecei a reconhecer a forma como eu compunha os meus personagens negros e comecei a encontrar estereótipos neles. E não eram propositais. Então, foi ali que eu comecei a ler muito, estudar muito, entender o significado da militância na minha vida, porque se eu não entendesse isso, eu estaria reproduzindo na minha escrita personagens negros com os mesmos lugares onde eles apareciam, porque a gente também é construído nisso, né? E eu venho da academia, então eu li tudo, né? Li de tudo. E aprendi também a escrever de uma forma racista, porque é assim que a nossa sociedade está posta. E aí, assim como machista, homofóbica, tal. Então, quando eu vou escrever, eu estou sempre nesse lugar assim de quem se observa e fala: será, né? Será que esse personagem negro é tão perfeito ou é tão imperfeito? Ou será que as personagens negras... Eu tenho um conto chamado Afrodisíaco, e a história de um homem negro que é garoto de programa é um conto que eu gosto muito, especialmente,
porque fala da sexualidade masculina, do corpo negro, esse corpo negro sedutor e objetificado, né? Eu coloco nessa figura do homem ali. E, para minha surpresa, quando eu digo assim que a história vai sendo escrita, chegou no final do conto e eu comecei a perceber que o personagem ia morrer. E eu não queria matar. Eu achava assim, pô, matar um homem negro, assim, já tem tantos homens negros assassinados e tal. Mas eu fui percebendo mesmo que a história estava se encaminhando para isso, que não dava mais para salvar o personagem ali, né, da forma como eu queria. Então, eu tive que, para fazer isso, me questionar muito e ressignificar. Por isso que eu não aceito muito quando eu ouço o autor falar, eu não tive essa intenção, né? Porque eu acho que a gente precisa, como escritor, como ator, como autor e tal, estar consciente, buscar a consciência das nossas intenções. Porque, na vida, às vezes, a gente pode agir sem pensar, mas, para escrever, você tem essa possibilidade de repensar o que você está escrevendo, né? Falar, pô, será que realmente era isso que eu queria escrever, né? Eu espero, né? Espero um tempo para achar que o texto está pronto para nascer, por conta dessas... Gosto muito mais das perguntas do que das respostas, né? Tem que me perguntar, será que é isso mesmo? Né? Quando eu levanto o braço, isso tem um significado múltiplo, né? Então, preciso... Não é uma prisão, não. Aí fala, mas isso é uma prisão. De jeito nenhum. É a liberdade de coexistir como pensador no seu ato criador, né? De estar ali pensando e repensando o seu ato criador a todo momento, falar, poxa, já que eu estou criando, eu tenho a oportunidade de pensar sobre a minha criação, né? E também desistir dela, se eu achar que é dessa forma. Eu não entendo a escrita não sendo um ato político, né? Brecht dizia que que a arte é política, o teatro é político, porque são políticas todas as ações do homem, né? Então, a gente já não vive mais esse tempo da ignorância e nem da inocência. Acho muito a inocência de uma crueldade, e ela é muito utilizada contra nós, né? Essa sentença da inocência. Como ser inocente, né? Num país com quase aí tanto tempo depois da pseudo-abolição, 130 anos, né, esse ano. Então, até onde a gente vai levantar essa plaquinha da inocência? Cristiane, existe direta ou indiretamente uma cobrança para que suas obras contemplem temas étnico-raciais? A cobrança é do mundo aqui fora, né? Escrever, para mim, é bom, é agradável, assim. Não me coloco nesse lugar de cobrança. Eu acho prazeroso escrever da forma como eu escrevo. Não sinto isso como uma cobrança. Falar de quem eu sou, pensar sobre os meus, falar a história do meu povo. Não sinto isso como uma cobrança. Acho que, pelo contrário, ainda tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Convido vocês que estão aí, contem também, procurem. Não tem nada de cobrança, não. Não tem algema, não. A gente está totalmente aforreado. Faço isso com desejo, com satisfação. Não me sinto cobrada. Cobrança por quê? Só se eu não gostasse de ser preta, não estivesse num lugar, né, assim. Mas eu adoro ser negona. Assim. Cada dia que passa, minha melanina vai sendo ativada. E esse é um dos grandes prazeres que eu tenho na Terra, ser quem eu sou. Então, minha cobrança, talvez, se existir, cara, ser preta é bom pra caramba, assim, com todas as nossas dores, sofrimentos. Mais que ser preta, ser gente, ser humano, né? Lutar pela nossa humanidade. Então, acho que essa questão é ser negro, mas também é ser humano, né? Lutar pela nossa humanidade, para que nossos personagens sejam pessoas, para que eles vivam, para que eles tenham vida, para que eles tenham memória, que eles tenham passado. Então, eu não consigo ver onde isso me cobra, isso me satisfaz, né? Oxalá todos os recursos financeiros estejam disponíveis para que a gente possa continuar contando nossas histórias. A gente tem que cobrar do sistema racista, né? Que nos permita contar. A gente é que tem que cobrar. Aí, ó, estou aqui exercendo o meu direito de contar a minha história. Esse é um direito que eu tenho, né? Não quer contar a sua, vai lá. Eu também tenho direito de contar a minha, né? E quanto mais isso estiver sendo feito, menos meninos estão se raspando, como as cartas que eu recebo de meninas, raspando a pele com pedra para ficar mais clara, né?
Então, essa é a cobrança que me faz também querer escrever. A menina que me escreveu semana passada, que bebeu água sanitária para poder ficar branca. Então, se existe uma cobrança, é essa, de ver tanta gente preta sofrendo e pensar que essas histórias, de alguma forma, podem contribuir para os mundos, para as liberdades, né? Para que as luzes se acendam, para que ninguém precise mais passar soda cáustica na cabeça, né? Acho que essas são as cobranças. A dramaturgia negra, para você, se define pelo tema, pela etnia do autor ou pelo destinatário da obra? Olha, eu ainda não consegui pensar em uma dramaturgia negra sendo produzida por pessoas que não sejam negras. Confesso isso. E por quê? Porque eu acho que essa experiência de ser negro, ela é particular, né? Claro que uma pessoa que não é negra pode escrever um personagem negro, acho que pode. Agora, esse lugar de quem é negro, não é só ser negro, mas ser negro, e eu digo assim, é o ser negro, querer-se como negro, porque tem autores negros que não necessariamente estão se colocando dessa forma, né, quando escrevem. Então, ser negro, querer-se como negro e ter esse compromisso com a contação de histórias que falem dessa temática. O destinatário é todo mundo, não acredito que é específica para pessoas negras, não. É muito bom que todo mundo assista, é urgente que todo mundo assista. É urgente que brancos assistam, negros assistam, enfim, que todos assistam. Acho que é uma dramaturgia, acho não, tenho certeza, não tenho muito tempo de achar. Tenho certeza que é uma dramaturgia que é feita para todos. É impossível pensar que uma escola só apresenta textos europeus. Gente, isso é uma loucura, cara. Como é que a gente pode falar de um país que tem mais de 50% de pretos e pardos e pensar que dos livros que estão elencados lá na escola do teu filho não tem nenhum autor negro? Né? Então, a dramaturgia negra existe porque a dramaturgia universal ela é mentirosa, ela não é universal. Essa concepção de literatura universal não contou a história da Cristiane, nem da Augusta, nem da Maria. Universal para quem? Né? Então, a existência dessa dramaturgia negra, eu digo muito lá no Cabeça Feita, a gente teve que criar um grupo de teatro negro para poder trabalhar, porque dentro do teatro que se dizia como negro, ninguém me convidava para fazer nada. Como atriz, eu tinha que estar sempre pelada, mostrando a bunda, fazendo papel de mulher gostosa e tudo mais. Então, fazia os papéis das mulatas, sensuais e tal. Então, eu falava, quando precisar de uma atriz, também me chama, né? Porque só venho para fazer papel de atriz negra dentro do que eles entendiam que é ser negro, né? Porque ser negro não é só estar mostrando a bunda, nem estar sambando, nem estar sendo amante de homem branco, né? E nem estar sendo a mulher do tráfico na cadeia. Então, a gente precisa dessa dramaturgia negra para mostrar a nossa humanidade, para falar de amor, porque a dramaturgia universal não dá conta disso, não. Né? A gente precisa, sim, dessa dramaturgia negra. E aí, por isso que eu acho que um autor não negro, aonde ele se construiu para ter essa visão diferenciada da gente, né? A escola não ofereceu isso, a igreja muito menos, né? Os terreiros, sim, mas a gente já está falando de uma outra geração também, né? Então, é isso. Dramaturgia negra é um ato político de existência e de sobrevivência das nossas manifestações, né? Garantir que as nossas histórias continuem a ser contadas. E eu espero que todos assistam. É para isso que a gente luta, né? Para que a gente tenha todo tipo de público. Todo tipo de público. Primeiro, eu quero dizer que a encruzilhada é coisa boa, tá? Primeira coisa. E eu me sinto, sim, nessa encruzilhada, que é coisa boa, mas é momento de decidir coisas, né? Encruzilhadas são lugares para a gente decidir coisas, tal, resolver a vida e encontrar caminhos, né? Encruzilhadas são lugares de encontrar caminhos. Então, eu acho que sim, que não tem como negar as nossas matrizes europeias, as nossas matrizes indígenas, as nossas matrizes negras. E o exercício é pensar que nós somos negros na diáspora, né? Que nós somos negros diferentes dos africanos, diferentes dos estadunidenses, diferentes de quaisquer outros negros. Então, negros na diáspora, aqui nesse país chamado Brasil, com essa realidade,
e que é preciso criar considerando essa nossa especificidade, considerando esse Quilombo dos Palmares, considerando esse Zumbi que não é reconhecido como herói nacional. Essa encruzilhada ela é real. Quando eu estou construindo, eu me coloco ali assim, falo, cara, e aí? O que vem de matriz europeia? Que muitas vezes eu vou assumir isso aí, outras vezes eu vou, já que o estereótipo é contra nós, então a gente também pode colocar essas coisas. Ultimamente eu tenho tido prazer em escrever personagens brancos nas minhas histórias, personagens não negros, porque eu acho que a gente, como dramaturgo negro, a gente também precisa pensar qual é o nosso ponto de vista quando a gente escreve um personagem branco. De que maneira que a gente pode enquadrar a branquitude ao escrever personagens brancos. De que maneira que, quando eu estiver compondo um personagem branco, eu vou fazer isso de uma maneira que, se um racista estivesse compondo, ele ia passar a mão na cabeça, mas eu não vou, não. Eu estou ali justamente para desafiar essas pseudo-bondades cristãs, né? Então, é importante estar nessa encruzilhada, que o despacho seja feito, laroê. Quando suas ideias saem da gaveta e ganham as palavras escritas? Quando é... Tem coisa que está lá há muitos anos. Não vou mais lavar os pratos, ficou 10 anos para ser escrito, porque o mercado editorial queria que eu tirasse as coisas pretas do livro e tirasse as coisas feministas do livro. Então, passei 10 anos sem conseguir publicar esse livro, ele ficou na gaveta pela minha teimosia. Um dos meus maiores defeitos e qualidade é a teimosia. Eu sou muito teimosa, muito teimosa. Consegui algumas coisas na vida por ser uma pessoa teimosa. Então, 10 anos eu passei dizendo que eu não ia tirar nada daquele livro, que eu ia deixar aquele livro do jeitinho que ele tinha que ficar. E essa minha teimosia fez com que depois eu entendesse que ninguém ia bancar a minha teimosia, que eu mesmo que tinha que me bancar. Aí eu ganhei um prêmio como atriz, peguei o dinheiro, não fui para o shopping comprar coisas e fiz o livro, que hoje é o meu livro que mais vende, está na 3ª edição, tem mais de 10 mil exemplares vendidos, chama Não Vou Mais Lavar os Pratos, e ainda não tem editora. Então, continuo teimando que o livro vai ser aquilo ali mesmo. Tem muita gente que lê, mas se você entrar numa grande livraria, Cultura, Saraiva, você não vai encontrar meu livro lá, ele não está sendo vendido lá. Ainda é um sistema teimoso de distribuição. Então, as minhas ideias saem da gaveta com muita certeza de que não vai ser fácil colocar. É aquele filho que, para nascer, você teve que ficar na UTI, teve que acompanhar, às vezes nasce prematuro, mas eu sou aquela mãe que luta por ele até o último minuto. É muito cansativo, muito sofrido, eu confesso, né? Gostaria que... Mas quem disse que seria fácil? Para você, como dramaturga, o que é mais verdadeiro? A ficção ou a realidade? Não acredito em verdade. Verdade não existe. Verdade é particular, né? Cada um tem sua verdade e tal. Eu espero que as pessoas defendam suas verdades mesmo. Agora, o que é mais... Eu acho que a ficção, sem dúvida, a ficção é mais verdadeira que a realidade. Pela sua intencionalidade, pela sua... Eu já vivi muito mais na ficção do que na realidade. Então, eu aprendi a viver ficcionalizando. Quem me ensinam são os meus personagens, são eles que me mostram coisas. Eles são bem mais interessantes do que muita gente que eu conheci na vida real. Gostaria de ter passado uma noite com muitos deles. Isso me inspira a continuar, né? A vida real não é... Pô, que é isso, né? Quem sabe hoje à noite melhora, mas é isso. Há quem diga que a realidade tem sido tão invasiva na linguagem e que alguns artistas têm usado cada vez menos a metáfora nas suas obras e usado cada vez mais a realidade nua e crua nas suas ficções. Em que lugar ainda mora a metáfora na sua escrita? Eu amo a metáfora. A metáfora, a ironia são 2 elementos que eu utilizo. Quem lê os meus livros, eu tenho 6 livros publicados,
vai ver que eu não estou mentindo, que eu uso metáfora demais da conta. Eu acho que a metáfora, eu tenho certeza que é um ato de sobrevivência do povo negro. Que a metáfora é aquilo que a gente tem desde o café da manhã. Que para continuar vivo, muitas vezes, numa situação com um policial, se você não for metafórico, você vai ser assassinado. Quem me ensinou a metáfora muito foram os pretos velhos, porque a sabedoria do preto velho, a sua relação de sobrevivência, também chama aí seu Zé Pilintra, que diz com muita sabedoria que malandro é malandro, vagabundo é outra coisa. Então, é um grande texto metafórico, né? Porque malandro é quando a gente diz que o negro é malandro, quando o banco fala, o negro é malandro. Ai do negro se não fosse malandro. Porque malandragem é o nosso ato de sobrevivência quando você é o único negro na empresa e você sabe que você tem que garantir a sua permanência. Então, você utiliza uma série de estratégias metafóricas para não enlouquecer, para se manter vivo dentro daquela instituição que tenta te enlouquecer e que não é metafórica de jeito nenhum. O racismo é jogado na sua cara diariamente. E você, muitas vezes, quer dar um soco na cara do seu chefe, mas você não pode, porque você tem família, filhos e tudo mais. Então, quem que te salva? É a metáfora, é a ironia. E vagabundo é outra coisa, não tem nada a ver com negritude, é gente que nunca gostou de trabalhar. Então, a malandragem é que permitiu, muitas vezes, a metáfora, que a preta velha estivesse lá mexendo a panela de feijão e soubesse que, se ela dissesse para o senhor, já acabei de mexer, outro serviço já seria apresentado. Então, o que ela fazia? Continuava mexendo e dormia em pé. Porque ali era o momento em que a malandragem era acionada para que ela pudesse descansar metaforicamente. Então, a metáfora é uma das representações da inteligência do povo negro. Acredito que o povo negro é o grande intelectual da sociedade brasileira. É de uma intelectualidade que a epistemologia nunca deu conta. A grande intelectual da sociedade, desculpa, homens, mas é a mulher preta. É ela a grande intelectual, porque os intelectuais todos mamaram numa teta preta, e foi esse leite que deu origem a tudo de bom que tem nesse país. Então, a metáfora começa no leite da mulher preta que botou, com a sua teta, a força nesse planeta. Axé. Quando você vê a sua obra, você percebe que ela é predominantemente composta de intuição ou de pesquisa? Intuição é pesquisa, pesquisa é intuição. Quem pesquisa tem intuição. Quem não pesquisa não tem intuição. Intuição é pesquisa, pesquisa é intuição. Orixá é objeto de pesquisa quando eu vou para o meio do mato para ter intuição. Estou lá pesquisando total. O preto é um pesquisador nato. Porque a gente chegou num continente que não era nosso, para sobreviver a gente teve que pesquisar o branco, ninguém entende o branco como nós. Nós somos os grandes pesquisadores da humanidade. Nós entendemos a branquitude de um jeito que ela não dá conta. Porque se a gente não entendesse, a gente não estava vivo. Então, intuição é pesquisa, pesquisa é intuição. Se você não pesquisa, você não tem intuição. Se você não tem intuição, esse negócio de baixar santo é a maior picaretagem da paróquia. Porque se eu fosse esperar um santo baixar para poder escrever um livro, para fazer qualquer coisa, eu estaria desrespeitando a minha ancestralidade. Então, pesquisa é intuição, intuição é pesquisa. O orixá não está aí para dar nada de graça, está para ensinar a gente a buscar as nossas coisas. Intuição é pesquisa, pesquisa é intuição. E axé é coisa séria, não é para qualquer um, não. Cristiane, existe uma dramaturgia feminina ou masculina? Trans, cis? Não sei responder isso, não, mas eu sei que quando eu escrevo, eu sou uma mulher preta escrevendo, sim. Não tem como dizer que eu não sou isso, a partir desse lugar heteronormativo, enfim. Não tem como dizer que isso não vai ser impregnado, porque aí é onde eu falo que é um dos elementos da escrita, que é o ponto de vista, né? Você está falando a partir de que lugar? Qual é o seu lugar de fala? E esse lugar de fala é a maneira com que você enxerga o mundo. Então, por isso que é necessário que
às pessoas com as suas diferenças, que a literatura deixe de ser só masculina, branca e de elite. Porque, se continua sendo assim, a gente só tem um tipo de escrita, a gente só tem um caminho, né? Então, a gente precisa que pessoas negras, indígenas, trans, escrevam as suas dramaturgias, para que a gente possa pensar também sobre esses nossos lugares comuns, né? Porque a gente não tem como se colocar, por maior que seja a nossa compaixão, é aquilo, né? Vista a minha pele, passa 24 horas sendo o que eu sou para saber como é que eu vivo. Então, aí não tem como falar que... É aquilo. Tem uns autores aí que se arvoram a dizer que escrevem sobre as mulheres melhor do que elas. Me desculpa, amigos, mas nessa época as mulheres não podiam falar, não. Né? Então, é muito fácil para eles estar dizendo isso. Né? Falar, ele escreve melhor sobre a mulher do que ela mesma. Quem disse isso? Foi a mulher ou foi o cara que tinha voz? Né? Então, acho que é diferente. Diferente quando a mulher escreve, fala de si, porque é a gente que está vivendo a experiência, né? Embora você possa compor desse seu lugar de fala como mulher, o personagem que você quiser, um homem, um branco. Ser mulher não me limita na criação, mas representa, sim, um ponto de vista. Representa esse ponto de vista. Isso desafia o status quo, porque o Brasil é um dos países com a maior concentração de renda no mundo, né? Então, o que significa ter milhões de jovens lendo só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz? Quer dizer que o Brasil, que é o segundo país do mundo que mais consome cosmético, vai fazer falir a indústria de alisantes. E quem está interessado nisso? Né? Quem está interessado em não vender mais escova progressiva? Isso mudaria o padrão econômico do nosso país. Então, aí a gente vai falar de, né, por que com os livros sempre tem ela era tão linda, loira, seus olhos azuis brilhavam como o céu, e etc. E tal. Isso continua vendendo shampoo. Né? Então, aí a gente entende que literatura preta, trans, também é distribuição de renda. E aí o país não quer, né? Por isso que a gente continua levando pedrada. Para que você escreve? Eu escrevo para esse silêncio que ficou aqui. Para que a gente não se acomode apenas em viver. Para que o viver possa ser... Se alguém sair de um livro meu sem resposta, não entender nada, é para isso que eu escrevo. Eu escrevo para que a gente possa pensar em não se suicidar diante dessa vida louca aí, que às vezes nos asfixia, né? Eu escrevo para continuar viva. Eu escrevo para vencer a solidão da mulher negra. Eu escrevo para sobreviver a um cara que me estuprou em janeiro, que eu tive que dar uma surra nele, e hoje ele está preso. Eu escrevo para isso, para conseguir sobreviver ao fato de que, 20 anos depois, meus filhos sofrem mais racismo, talvez, do que aquele que eu sofri na infância. Então, todas essas situações, assim como os momentos de lindeza, beleza e alegria que eu vivi, me fazem entender por que eu escrevo. Boa noite, meu nome é Luiz. Cristiane, você falava dessa construção, né, dramatúrgica, literária. Além de Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, que são escritoras fulcrais para mim, eu gosto muito de Toni Morrison. E, numa entrevista, perguntam a ela, por exemplo, se ela algum dia poderia escrever focando a narrativa na população branca, né, nas pessoas brancas. E ela responde que lutou a vida inteira para tentar se afastar do que ela chamaria aqui, numa tradução qualquer, de véu branco, né? Um esforço dela para se afastar do véu branco. Ouvindo você falar sobre esse exercício de construir personagens mais complexas e subjetivas, eu penso como é possível se afastar do véu branco em várias outras construções artísticas, dramatúrgicas, literárias, e na nossa postura de convívio diário, né? Pensando no Brasil como uma população diaspórica, cheia de cores e de variações nesse colorismo, sim, reconhecendo isso. Obrigado. Essa pergunta é bem interessante, né? Bem capciosa, faz pensar. Há 20 anos atrás, eu também responderia isso, né? De que não, que eu estaria mais interessada somente na composição de personagens negros. Mas chegou um determinado momento em que eu comecei a pensar
na necessidade de estabelecer relações raciais nas histórias. E que o estabelecimento das relações raciais, então, necessitaria desse personagem não negro. Eu gosto de falar mais não negro do que branco, principalmente no caso do Brasil, né? Então, exigiria a presença desse personagem não negro lá. E que fazer isso, partindo do ponto de vista de uma mulher negra que escreve, é diferente. Então, ter essa intencionalidade do porquê que você está colocando aquele personagem não negro na história e qual é o lugar dele ali, para que ele está ali, muitas vezes até para intensificar os conflitos que o personagem negro que você está compondo está vivendo dentro da história. E isso, para mim, começou a fazer sentido, sabe? Não para reforçar os estereótipos, mas sim para desafiar esses mesmos estereótipos, para fazer pensar por meio desses estereótipos também. No.